paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos em Cristo, e aqueles também que estão afastados, longe, que Deus o abençoe grandemente. Eu vim, neste exato momento, falar algo importante que Deus colocou no meu coração. Porque todos nós tenhamos um pequeno fracasso, né? O homem, para ele se fortalecer, ele tem que estar ali na presença de Deus, ali na palavra, né? Não dando ouvido às coisas negativas, aquilo que não serve para ele. E é o que a maioria vem para a gente, é aquilo que não serve para a gente. É dito estas coisas que vem. Eu tiro por mim. Porque vem muita coisa, às vezes eu sou até meio ignorante nessa parte. Porque eu corto, às vezes eu não quero ser ignorante, eu fico tirando para outro assunto, mas infelizmente eu tenho que ser ignorante, né? Não para excluir a pessoa, não. Mas porque para mim não vai me agradar aquilo que está vindo direto a mim. Então é melhor agradar a Deus do que agradar o homem. A gente faz para agradar os dois. Deus em primeiramente e também para agradar o homem. Mas se não der para agradar o homem, se o homem acha que é impossível agradar ele, as palavras da gente, então só agrada a Deus, faz de tudo para agradar a Deus, que eu tenho certeza. Porque quem na carreira de José, poucos, a presença de José agradava ali aquela. O pai dele, simplesmente o pai, a mãe, José agradava, a presença de José agradava. Mas aos irmãos a presença dele não agradava. As coisas que o José, né, queria compartilhar com os irmãos, ele não aceitava. E queria que o José aceitasse o que eles levavam, que não alimentava nada. Mas então Deus deixou algo muito importante para nós, que é a Bíblia. Para nós, se você não precisar, se você não ter nem muita influência através de os homens, Deus deixou a Bíblia para você ter aquela definição, aquela direção. É o suficiente. É o suficiente. Deus diz assim: Josué, o meu servo é morto. E agora pega o povo e passa o Jordão. E com certeza ele relatou várias coisas. Se com Moisés era assim, eles não respeitavam, e comigo. Porque Deus disse assim: vai e tu. Né? Primeiro, no livro ali de Josué fala. E lá no versículo 9, 8 ou 9, ele fala assim: não te separe deste livro,
esta lei. Qual é a lei? A palavra de Deus. Então nós temos algo que nós não precisamos do ser humano. Se você quiser só viver através da Bíblia, você vive. Porque Deus é quem te socorre. A Bíblia é a presença de Deus. Né? É a direção, é o alimento, é a proteção. Então aquele que vive ali na Bíblia, falando com Deus, infelizmente não precisa de homem. Porque os homens que vão precisar dele. Porque, olha o profeta. Os homens que vêm consultar o profeta. Por quê? Porque o profeta é com Deus ali todo o tempo. A direção vem de Deus para o profeta. Então, mas olha esta palavra, o que Deus quer dizer, o que Deus está falando para nós. Que muitos não chegam ao final porque desistem. Ele deu ali uma batalha, uma luta para Daniel. Daniel é um homem muito sábio e soube se conduzi-lo ali diante das coisas que Deus o ofereceu. E que oferece para nós também todo momento. Deus oferece para nós todo momento. Daniel era um homem de um espírito excelente. Mas nós, pode ter um espírito excelente? Claro. Quando você aproveita aquilo que Deus o dá, que Deus o propõe, você tem aquela direção que não desperdiça absolutamente nada que vem de Deus. E sim não acolhe nada que vem dos homens. Por quê? Porque se de Deus é autossuficiente para te conduzir, para te levar aonde quer. E dos homens, a maioria das vezes, te bota para trás. Olha o que Daniel estava diante de homens, companheiros, ali presidentes, até mesmo de sátrapas, né? Que quer dizer governadores. E todos eram traidores. Eram traidores. Fizeram a lei escondida de Daniel. Fizeram o rei, que o rei gostava de Daniel, mas que os outros fizeram a cabeça do rei para que o rei odiasse Daniel, assinasse o decreto. E Daniel, quando viu ali a lei assinada, sem ele assinar, como que não fizeram? Ou seja, por que não concluíram ele no meio? Para poder assinar também. Mas não, fizeram escondido. Traição. Por isso que eu falo. E Daniel se apoiou em quem? Somente em Deus. Em mais ninguém. Então nós que digamos, e que diz, e que é, e que procura ser servo de Deus, filho de Deus, que crê em Deus, escuta essa batalha de Daniel. Daniel estava só, entre aspas, ali, entre os homens. Daniel estava só. Não tinha um cristão do lado de Daniel.
E Deus ainda fez que Daniel se mostrasse para que criasse ali não era uma divisão, mas sim para que eles compreendessem o que vem do homem é menor do que vem de Deus. Aquele que espera do homem é muito mais menor do que aquele que espera de Deus. Ou seja, aquele que espera de Deus, ele aflui. É como um rio. É como uma árvore plantada na beira do rio, da água, que não seca. E aquele que se apoia em homem, como diz lá em Isaías, a glória dele é como a flor da erva, murcha e cai. Pegaram Daniel, fizeram ali, quiseram fazer, quiseram aprontar. Só que o poder de Deus não deixou. O poder de Deus não deixou. Mas Daniel começou ali em oração 3 semanas. Daniel teve um momento que ele viu que os homens tinham assinado e Deus ali com ele, falando com Daniel, disse: vigia, orai e vigiai. O Senhor Jesus disse isso. Orai e vigiai. O homem de Deus, amado por Deus, Daniel, ali ficou pronto para recebê-lo, qualquer coisa que viesse diante dele. Como? Orando, de joelho no chão, se prostrando diante de Deus, não diante dos homens. Mas a palavra está em Daniel 10. Olha só, o título: Daniel é consolado. Antes dessa parte, é onde diz que Daniel, envolvia grande conflito. Ele estendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naquele dia eu estou lendo aqui em Daniel 1, 2. Daniel Daniel planteei durante 3 semanas, gente. Mas olha só, eu estou falando aqui no início que ele planteou 3 semanas, ou seja, ele buscou. Porque diz aqui, mas já desejava não comer nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, antes que passasse as 3 semanas inteiras. Então, olha o que Daniel fez. Ele se preparou. E desde o primeiro dia que ele colocou o joelho no chão, Deus já ouviu ali a oração de Daniel. Mas Deus deu o resultado
no primeiro dia? Não. Por que ele não deu o resultado? Você já viu uma luta, na hora que entra, já acaba? Não. Isso não é luta. Luta tem um tempo. Ele disse isso para Josafá. Josafá, a peleja é minha. Senta, observa, só assiste. Porque assiste, é porque tinha luta. Não era Josafá que ia lutar. Está lá em 2 Crônica. Então não era Josafá que ia lutar. Então tem luta, mesmo, ou seja, não era Deus que ia lutar? Era. Se era Deus, por que ele não acabou na hora ali? Na hora que começou, já acabou. Porque luta, tem luta. Josafá tinha que observar que para conseguir, nós temos que ir até o final. Eu vejo pessoas desesperadas agora, através do nosso Brasil, do país, né? Então eu tenho falado com Deus e falado o que está acontecendo entre o teu povo, Pai, que não está acreditando no Senhor, no que o Senhor fala, no que o Senhor tem deixado para nós. E ele disse para mim, ele me deu esta palavra. Olha só. Eis que, deixa eu só cumprimentar com esses irmãos que está aqui, Socorro Costa, né? E também Janaína está aqui, né, assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Valdelice Oliveira, né? Deus abençoe. Se quiserem interagir, é só mandar um convite aí, tá? Tem um sinalzinho aí que que vocês entram aqui, tá bom? Mas olha só o que Deus está mostrando para nós. Mostrou para mim e que isso se espalha. Sabe por quê? Porque ele diz assim, mostra. Porque eu e assim tem a luta. Só que o vencedor é aquele que resiste até o final. O vencedor é aquele que resiste até o final. Daniel resistiu até o final. Então é por isso que, olha só, Daniel é consolado. E disse aqui, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me. Por que sacudiu? É por causa das nossas fraquezas. Por causa daquele esmorecimento. É por causa que nós, já no início, nós já achamos uma grande. O homem não se contém com aquela luta, ou seja, vai direto para lutar, não. Tudo ele bota um defeito, tudo ele bota uma parede, um muro, algo ali, para que... com a resposta melhor. Ele quer coisa fácil. Quer coisa fácil. Então, Então Daniel estava meio esmurecido neste momento. E quando Deus bota a mão nele e sacode, diz, ele mesmo diz, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse,
Daniel, um homem muito amado. Daniel, um homem muito amado. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o presidente, perante o governador, perante os homens, perante o rei, os policiais, é isso? Não. Perante o teu Deus. E aí eu te faço uma pergunta: quem é o teu Deus? É o presidente? É governador? É o teu chefe, o teu patrão? Ah, eu me lembro que uma semana atrás eu fui... Ele acha, né? O meu patrão acha que eu fui envergonhado, né? Chegou lá querendo pisar em todo mundo, né? Infelizmente, ele acha que humilhou todo mundo. Só que o homem que se apoia somente em Deus, eu posso dar sangue no meio da canela. Pode dar sangue no meio da canela. Eu só me apoio em Deus. É isso mesmo. Então eu fiz que não ouvi. Por que eu fiz que não ouvi? Porque o homem de Deus, eu vi o Senhor Jesus falando assim. Os discípulos queriam brigar, quem queria ser o maior. E o Senhor Jesus, olhando para eles, disse, e brigando lá, disse assim, ó, comigo não é assim. Ou seja, no reino de Deus não é assim não. Negócio de briga não. Com os governadores sim, é brigando. É se destruindo uns aos outros. Mas comigo não. É o quê? É no amor. É no amor. E aquele que não tem amor, infelizmente, eu tenho que falar isso. Amor não é o que o povo está estendendo aí ao mundo afora, não. Que odeiam o irmão, critica o irmão, faz como aquele povo lá que fez com Daniel. Não, isso não é amor não, não tem. Quem faz isso não tem amor de Deus. A palavra de Deus diz isso, 1 João. Então, quem tem amor é diferenciado. Então isso foi uma semana passada. E eu só fiz olhar para ele e ele falou o que ele quis. Só que ontem
Eu estava no meu trabalho, ele tinha saído, chegou com o carro todo arrebentado. Eu não amaldiçoei ele, cara que não. Eu vim orando por ele todo o tempo. E quando eu soube que ele ia para a igreja, para a casa de Deus, eu orei ainda mais. Porque jamais quem tem amor de Deus humilha alguém. Ou seja, quer humilhar alguém. Porque a mim não humilha, não. Ele está achando que humilhou, mas não humilhou, não. Então, e ele chegou, olhou para mim, baixou a cabeça e deu a mão. E não sabia onde metia a cara. É como diz lá no Piauí. Não sabia onde metia a cara. E ele reconheceu. Porque eu não falei nenhuma palavra quando ele falou lá, as palavras dele lá, do mundo. Então, o amor, quem tem amor, infelizmente, é diferenciado. É. Em casa, no trabalho, na rua, na igreja, você é um só. É um só. Você não tem que ir em casa é uma coisa, na igreja é outro, no trabalho já é outro, na rua já é outro. Não, que amor, tanto amor é um. Não. O amor é um só. Então, e Daniel provou para aqueles homens que o amor é diferenciado. Quem tem amor é diferenciado. E ali, Deus fez algo importante. E fez Daniel conhecer o que ele não estava conhecendo ainda. Porque ele achava que não era vencedor. E olha que ele já tinha detonado muitas coisas. Deus tinha detonado através de Daniel. Mas ali ele se achou que era muito a persistência do inimigo ali com Daniel era tremendo. Era tremendo. Pode ver que foi o último recurso. Foi o final. Né? Mas só que Daniel antes tinha ido ali se deparado com o quê? Com um leão. E o leão ficou o quê? Um gatinho. Ele viu esta coisa grande. Nós somos mal, eu vou até falar assim, mal compreendido. É claro que Deus sabe da nossa vida, sabe do nosso coração, mas às vezes Deus não compreende. Por quê? Principalmente agora que está na parte da graça. E Ele deixou você escolher. Mas Deus conhece o seu coração. Mas quando você recebe algo importante que você não dá valor. E quando se depara com uma peleja, uma luta. E que você já se desespera. Deus não fica compreendendo você. Porque de maneira alguma está escrito na Bíblia que Deus diz, eu vou desamparar vocês. Não. De maneira alguma ele fala isso. Mas ele fala assim, o que você plantar, você colhe. O que você plantar, você colhe. Se você plantar manga, você vai colher manga. Você não vai colher laranja. Você não vai colher coco. Se você plantar limão, você não vai colher laranja. Você vai colher limão.
Então o homem, o que é que ele planta? Será que a semente que ele está plantando é aquela que Deus envia para ele? Será que é aquela que Deus envia? O que é a semente? É a palavra. É a palavra. Então, mas chegando aqui num ponto que Daniel estava desacreditado. Era muita persistência do inimigo. É claro que Daniel, como um homem exemplado, temente a Deus, reto de coração, que não desviava. Teve um momento que ele mandaram, todo mundo tinha que comer aquilo, e ele falou, eu não. Ah, mas o rei quer que, pois eu não vou comer. Então pode ver que ele passava, fazia algo que, indiferente do que, até mesmo do que estava com ele, mas para agradar a Deus e não agradar o homem. E diz aqui, Daniel muito amado, homem muito amado, está atento às palavras, olha só, que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Aqui o anjo estava falando com Daniel. Deus enviou o anjo. Ao falar ele comigo, estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. É as 3 semanas. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo e aos últimos dias, porque a visão se refere a dia ainda distante. Ao falar ele comigo estas palavras, dirige o olhar para a terra e calei. O que Deus trouxe a nós através desta palavra é que mesmo Deus está com você, você vai lutar. Ou se Deus vai lutar, como ele diz, a luta não é tua. Através do Espírito Santo, diz para Josafá, a luta, a peleja não é tua, e sim de Deus. Mas se você for lutar, pode ter certeza que tem um anjo ali com você. Quem era que estava com Daniel? Ou perdão, quem era que estava com Davi quando ele venceu Golias?
quando ele saiu, ele disse: eu vou a ti em nome do rei dos exércitos. Em nome do rei, perdão, em nome do Senhor dos exércitos. É isso. Então, e ele foi. Você acha que uma pedra daquela matava alguém? Nem passarinho que lá no norte, rapaz, eu atirava num passarinho, às vezes não matava, derrubava e ele saía voando de novo. E vai matar um homem? Então, mas Daniel, desde o primeiro dia, Deus já ouviu, ou seja, Deus já estava com ele ali. Então, quando nós temos uma peleja, e que nós se depara que não é possível nós vencê-lo, aquilo é o diabo que passa uma visão em nós, dizendo que nós não vamos vencer. É isso. Não é mais do que isso. Então vem ali no nosso pensamento: você não vence, você não vai vencer. E Daniel já estava esmorecido, por causa de, foi 3 semanas. 3 semanas ali, né? Sem comer, sem beber. Ou seja, o preparo, gente. E pode ver que os reis, ou seja, ali o adversário foi até o último dia. Mas só que Deus já estava ali com ele. Já estava com ele. Então Deus está dizendo para nós que a partir do momento que nós colocamos nosso coração e compreendermos que não estamos sozinhos, que nós cremos em Deus, Ele já está conosco automaticamente. E que nós, para nós ter ali a certeza, é o que o anjo estava dizendo para Daniel. Daniel, não tema. Ou seja, disse, não se preocupe com os inimigos. Porque ainda que você, sendo pequeno, mas Deus envia anjos para te ajudar. Envia, ou seja, o que é o consolo? O consolo é ali a vitória, para que você se alegra. Então Deus diz para nós, nesse exato momento, eu sei que tem muita gente preocupado com o nosso Brasil. Eu sei que tem. E também preocupado com algo que se depara ali na frente dele, à frente dele, e que vem contra ele, até mesmo a família. Eu gosto de falar no filho do rei Davi, contra o rei Davi. Gente, eu não paro de pensar nisso aí. Mas agora está assim. O filho contra o pai contra o filho, a filha contra a mãe, e ali daí por diante. Mas está oculto isso, o Senhor, Deus não anunciou isso? Anunciou. Anunciou há muito tempo. Quando ele disse, quando fosse para o fim dos tempos, era nora contra a sogra, pai contra filho, filho contra pai, a filha contra a mãe, e fazia este misturado todo. As dores, está aí. É rei contra rei, né? Aí que poderiam se ajuntarem para que pudesse colocar o Brasil na melhor parte, porque o Brasil é um dos maiores países do mundo, mais rico. É que não estão sabendo aproveitá-lo, mas é um país mais rico do mundo, é o Brasil, do mundo. Só que não estão
aproveitando a oportunidade para contribuí-lo com a população. Estão brigando. Estão brigando. Então, povo de Deus, Deus não quer isso para o Brasil, para o mundo. O mundo que eu estou falando, o povo. Desculpa, teve um momentozinho por causa da minha... O telefone está descarregando, gente. Me perdoe. Então, Deus não quer isso para o povo. Descontrole. Qualquer divergência já é um tumulto quebrando tudo. Deus não quer isso para a população, não, gente. Deus quer que o amor, se tem amor. Porque quando eu me deparo com uma situação e que fico jogando para um, para outro, eu não tenho amor. Não vem dizer que tem amor, que não tem não. Ah, mas eles estão me agredindo. Pois que fica com o agredir dele para lá. Mas ama ele. É. Agora o Brasil, de todos se ajuntarem e fazer um Brasil só, não. Estão querendo cada um fazer um Brasil. É. Por isso que não está dando certo dentro do Brasil. É um Brasil e querem cada um fazer um Brasil. Ah, eu quero o Brasil para mim, eu quero para mim. Eu também quero para mim. Cada um uma parte. E não é assim que funciona. Se dizem que são de Deus, se dizem que são de Deus, que separação é essa? Em um país. Todo mundo diz que é de Deus. Agora, gente, lá em Marcos, será que é em Marcos, né? Eu vou em Marcos. Em Marcos, o Senhor Jesus, Marcos 5, será que é isso mesmo? Oh, Jesus. Deixa eu ver aqui, gente. Não. Deixa eu ver aqui se é 9. Eu vou ter que achar, porque eu gosto de falar essa palavra, gente. Pra vocês saberem quem é de Deus. E quem não é de Deus. Se deparavam os fariseus. Eu te dou licença. Batia no peito e dizia que era de Deus. E que eita Jesus, que era de Deus, e só que ele se deparou com o próprio Deus, que era o Senhor Jesus. Pode uma coisa dessa? Né? O Senhor Jesus relata bem claro
que ele, infelizmente, não era de Deus. Eita, rapaz. Não encontrei. Infelizmente não. Mas o Senhor Jesus relata que eles... Eu não me lembro se é por causa que o Senhor Jesus curou no sábado. E eles murmuraram. E o Senhor Jesus, eles disseram, não, nós temos um pai que é Abraão. E queriam dizer que tinha um Deus que era o pai, que era Deus de Abraão. E o Senhor Jesus, com as próprias palavras dele, disse, se você fosse filho de Abraão, você fazia as obras de Abraão. Mas como não estão fazendo as obras de Abraão, vocês são filho do diabo. E agora, dentre a situação do Brasil, eu não gosto nem de lembrar. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Aqui, ó. Ó, achei, ó. João 8. Obrigado, Senhor. Espírito Santo é maravilhoso, né? Ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, né? Responderam o quê? Os judeus responderam ao Senhor Jesus, somos descendentes de Abraão, descendente é filho da família. Jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, Celeirife, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aí você vai mais aqui para baixo, e ele ainda fala no 39, ele fala assim, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão, ou seja, segue o que Abraão está seguindo. Aí ele fala assim, mas agora procurai matai-me, a mim vos tenho falado a verdade. E agora, gente? Quem é que tem amor? E bem aí chega no final, que é onde eu estava comentando. Não é que se eu falar, eu sou filho de Deus, as tuas obras é de um filho de Deus? Porque, infelizmente, entrar na igreja tem muito... O Satanás é o primeiro que entra na igreja. Você sabia disso? É o primeiro que entra. Deus já está lá. Quando nós consagramos uma casa, um templo, Deus está lá diretamente. E aí quando vai um aflito, quando vai um deprimido, quando vai um doente, um cheio de macumba, então o que você acha? Quando a pessoa vai, o diabo já está lá. Por que ele está lá? Porque ele sabe que ali vai aparecer um homem de Deus para lutar com ele. Lutar, eu digo assim, orar para expulsar ele. Então, muitas pessoas dizem, eu sou filho de Deus.
Mas as tuas obras, aqui não é eu que estou falando não. Eu estou falando o que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus disse, se tu é filho de Abraão mesmo, por que não faz as obras de Abraão? Ou seja, se tu é de Deus, como Abraão é, por que tu não faz as obras que Abraão faz? E por que todo mundo diz que é de Deus e todo mundo estão brigando? Por que todo mundo estão querendo se engolir uns aos outros? Agora eu te pergunto, qual é o teu Deus então? O amor de Deus, Deus não desceu o amor dele. E para ficar no povo, para ficar se destruindo, dizendo assim que tem amor, dizendo que é filho de Deus, que quem é filho de Deus tem amor. É fato, isso é fato. Quem é filho de Deus tem amor. E quem não tem amor, começa a discutir, começa a brigar. Então o Senhor Jesus, ali com as palavras dele, disse aqui, ó. Qual a razão porque não compreendeste a minha linguagem? Olha aí. O que era que o povo, ali os judeus, misturado com fariseu, um monte de... não compreendia as obras. Será que se uma pessoa dos judeus tivesse doente, e o Senhor Jesus fosse curar, um pai de um judeu estivesse lá à morte, e o Senhor Jesus curar, será o que era que eles iam fazer? Será o que era que eles iam fazer? Porque o Senhor Jesus falava a verdade e eles não aceitavam. O Senhor Jesus fazia o bem e eles não aceitavam. E agora, eu passo para este século agora. Naquela época foi com os judeus. A palavra agora é para nós. Quem é filho de Abraão? E quem é o filho do Satanás? Se eu brigar, se eu ficar discutindo, eu sou filho de Abraão? Eu tenho o amor de Deus? Já pensou se o Senhor Jesus sai brigando com todos eles que viu espancar ele, que saía, todos que vinham contra ele? Já pensou se o Senhor Jesus fosse brigar? Já não estaria, infelizmente o mundo já não existiria nem mundo mais. Então, o que eu quero dizer isso? É que a humanidade está corrompida e fica dizendo que é filho de Deus. Filho de Deus uma ova. Isso quer dizer filho de Deus não. Porque filho de Deus respeita, filho de Deus tem amor e respeito uns aos outros. Mas sempre vai ter uma algo ali na frente, né? Então por que eu saí de Daniel e vim para cá, gente? É porque tem muita gente que diz que é filho de Deus. É pastor, é bispo, eu vejo ali. Gente, manda cada coisa para mim que eu falo assim, gente, manda coisa boa, não manda coisa ruim não. Eu não gosto de coisa ruim não, hein? Eu estou falando a verdade. Eu não discuto. Eu só falo o que serve para mim, é para mandar o que serve para mim. Se não mandarem para mim o que não serve, pô, não manda. É por isso que nós somos escolhidos que é filho de Deus, sabe por quê? Porque quando chega algo que não presta para você, e você espalha para os outros. Então quer dizer que você não quer o que não presta para você, você quer para os outros? E isso é filho de Deus? Que filho de Deus é esse?
Então tem uma palavra na Bíblia que diz assim: muitos são escolhidos, perdão, muitos são chamados, pouco é escolhido. Você sabe que tem uma palavra muito... Capítulo 15, né? Versículo 16. João 15, versículo 16, fala assim: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. E vos designei para que vá e dê fruto. Ou seja, vá e dê fruto. Ou seja, se mantém para dar fruto. É o mesmo significado. Para dar fruto. E o vosso fruto permaneça. Viu? E o Pai permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Muita gente estão pedindo aí. Muita gente. É pedido para todo lado. É profecia para todo lado. Aí eu falo, por que não profetiza para acabar essa brigaiada, então? Gente, para com isso, gente. O Senhor Jesus disse assim: eu não vim para trazer paz. Eu vim trazer espada. E para que serve espada? Isso quer dizer, se prepara, gente. Se prepara. Mas só lute pela sua salvação. Não busque em presidente, não busque em governador, não busque... estão morrendo. As pessoas estão se matando. Porque meu candidato que tem que ganhar, meu candidato que tem que ganhar. Quem tem que ganhar, sabe quem é? Quem tem que ganhar é você, a sua salvação. Porque senão você vai perecer. Você vai perecer. E ainda vai para o inferno. Porque as oportunidades estão aí. Luta vai ter. Daniel lutou e venceu. Apóstolo Paulo lutou e venceu. Jó lutou, venceu. Noé lutou, venceu. Abraão, Isaac, Jacó lutou, venceu. Para aí. Tem algo que os homens de Deus não vence? Por isso que a palavra está aqui. A palavra, no versículo coisa, quando o Senhor escolhe, infelizmente, será corrompido? Será que o Senhor Jesus vai escolher algo errado? Infelizmente não. Aí tem gente, quem foi que escolheu o rei Saul? Quem foi? Não foi Deus que escolheu o rei Saul. Tem gente que fala assim, mas o rei Saul se corrompeu, mas não foi Deus que escolheu o rei Saul. Infelizmente não, ele escolheu o rei Davi. Chegou o final? Chegou. Segundo o coração de Deus. Ô, glória! Então, gente, quando Deus escolhe, não se corrompe. Tá? Porque Deus, infelizmente, Deus não escolhe coisa errada. Não escolhe mesmo. Então, eu vejo muito aí, falando palavra vazia, gente. Aqui eu estou falando que Deus nos trouxe. Porque todos nós temos fraqueza. Qual dentre nós diz que não é fraco?
Fala, que não tem fraqueza. Eu estou falando de homens. Pode ver que o rei Davi enfraqueceu, Eli enfraqueceu, Moisés, Noé. Noé bebeu lá que ficou até meio embriagado. Abraão mentiu, Isaac, Jacó, todos. E ali vem de lá para cá, ó. Entendeu? Então todo homem enfraqueceu, gente. Por quê? Porque homem, é carne. Mas aquele que é de Deus, o apóstolo Paulo deixou bem claro. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque aí é que nós se dirige mais e mais a Deus. Ou seja, aí é que nós estamos mais perto de Deus. Porque você não para de buscar Ele. Você não para. Eu me lembro quando alguém disse assim, eu vou te matar. E teve hora que acho que eu me ajoelhava mais ou menos umas 20 vezes por dia. E quando eu estou normal eu digo assim, ele está bem. É 2, 3 vezes, eu não vou mentir. É 2, 3 vezes, 4, até quando pede oração, aí tem mais, né? Se eu pede oração, eu vou lá e oro. Mas a meu favor, é poucas vezes, eu não vou mentir não. Mas quando acontece algo, aí eu vou lá, boto no chão, falei, não, vai dar certo. Eu quero isso. Eu vou vencer. Pai, olha, eu sou teu filho, aí fica falando, né? Fica orando e fica cada minuto. Se pudesse passar o dia inteiro com o joelho no chão, ele passaria. Por isso que o apóstolo Paulo disse, na minha fraqueza, aí é que eu sou forte. Porque tem Deus do lado, toda hora ele está falando com Deus. E quem está com Deus é fraco? Infelizmente não. Infelizmente não. Daniel, um anjo tocou nele. Ele se fortaleceu. Ficou de pé. Né? Então, a palavra de Deus, gente, ela é simples e eficaz. E não precisa querer dar um show, não. Não queira dar um show, porque Deus já é um show. Deus já é um espetáculo que os homens não acreditam. Os homens comparam a Deus como um homem. Sabe por quê? Eu vi um único homem que acreditou. Eu estou falando que eu, não estou falando que os outros sabem. Eu estou falando que eu sei. Ali, quando Deus fala assim, Noé vai lá e faz uma arca. Porque vai chover e não vai parar. E ele já começou ali a trabalhar. Ele não falou, não, que negócio é esse? Deus falou isso aí, mas eu não vou acreditar não. Pois é. E tem também Ezequias, gente. Você vai morrer. Ele falou assim, mas eu vou primeiro, eu vou ver se eu toco o seu coração. Se eu vou morrer, eu não sei, mas que eu tocar o seu coração, eu vou colocar aquelas palavras que o Senhor me ensinou lá atrás. Aquilo que o Senhor me fez eu ser lá atrás. É claro que o Senhor sabe, Deus. Mas eu vou falar porque isso me agrada. Eu tenho certeza que vai te agradar também. Aquele que está diante de Deus todo o tempo, que faz o bem. Que faz o bem, agrada a Deus. Te agrada e muito mais agrada a Deus. Porque Daniel
se ele não fosse aquele homem do espírito excelente, e que tivesse amor dentro dele, e que colhesse as palavras de Deus, e que guardasse no seu coração, infelizmente ele tinha sido consumido pelos seus inimigos. Mas, como ele acreditava em Deus, tudo que Deus colocava, a semente que Deus o dava para ele, ele plantava. Ele foi guardado e foi protegido e teve ali a sua vitória na vista de qualquer homem na face da terra ali, que naquela época estava ali. Quando foi na época do leão, até o rei fez, depois disso o rei fez um decreto. Depois que fizeram um decreto, os outros lá, que fez o rei assinar, que era um decreto, né, maldito. Quando é para destruir as pessoas, é maldito. Depois, o rei viu Deus na vida de Daniel. E aí ele fez lá um decreto que todos eles era para se prostrar diante do rei de Daniel. Eu queria que existisse aqui no Brasil. Não fala que são de Deus? Por que não faz um decreto para todo mundo adorar a Deus? Que filho de Deus é esse? Faz um decreto então, se é filho de Deus, faz um decreto para todo ele adorar a Deus. Faz como o rei Dário lá que fez. Falou para Daniel, falou, Daniel, este decreto é quem não adorar a Deus, aí vai ser consumido. Aí sim, esse eu queria ver um presidente, um governador, ou um prefeito, ou que seja um ministro, que seja qualquer coisa, que faz uma lei dessa. Faz aqui no Brasil. Não faz não, isso são filhos de Deus. Filho de Deus, o Senhor Jesus sabe quem é. Prepara o seu coração, porque o Senhor Jesus está voltando. Aí eu quero saber quem é filho de Deus. Aí eu quero saber quem é filho de Deus. Quem é o homem de carne, feito de carne. O homem aqui na face da terra que vai dar carteirinha. Fica falando besteira, falando que é filho de Deus e fica nessa... Como é que fala? Fica nessas brigaiadas todas aí. De fazer o bem para o povo, não. Cada um quer construir o seu Brasil. Mas, falar aqui agora para os que é filho de Deus. Deus está mandando falar isso. Eu creio que é ele. Se não é ele, se não está vindo de Deus, não vai servir para você. Não vai tocar o seu coração. É isso mesmo. Eu sou homem e posso me envergonhar. Agora Deus jamais será envergonhado. E se é Ele que está mandando eu falar isso aqui, vai tocar o seu coração. O que é filho de Deus, se ajoelha e ora sem cessar mesmo. E você vai ver para quem vai ser essa vitória. Escuta o que eu estou falando. Todos filhos de Deus. O que é filho de Deus? Se ajoelha, se prostra diante de Deus, ora, jejuma, e você vai ver quem é essa coisa. Daniel fez isso. Eu falei, eu te mostro quem é, para quem que vai ser essa vitória. Quem é que é diferenciado aqui? E ele fez questão que os inimigos vissem ele orando. Fez questão. Na época que fizeram aquele decreto lá, Daniel entrou no quarto dele, abriu a janela, arregaçou o maço que tinha. Se tinha aquelas cortinas, Deus tirou até as cortinas. E ele colocou no coração, eu vou mostrar quem é meu Deus.
Se você é filho de Deus, então mostra quem é seu Deus. Se ajoelha e ora que Deus vai reagir. Deus reage ali para os filhos dele, com os filhos dele. Reage porque reagia para Davi, reagia para Abraão, reagia para Jacó, para Isaac. Reagiu quando Josafá teve medo, que pediu socorro a ele, ele reagiu. Mas o que foi que fizeram antes? Jejuaram, se reuniram, gente. Agora não, cada um para o seu lado. Peraí, eu tenho ouvido aqui, um pastor aqui fala uma moleza para cá, o outro fala uma moleza para cá, manda um vidro para cá. Que rapaz, bota o seu joelhinho no chão. Se você é filho de Deus mesmo, você vai ver a vitória, vai. Você vai ver a vitória. E isso não é só agora na política, não, estou falando não. É no que tiver afrontando, querendo afrontar você. O rei Davi, o exército de Israel estava sendo afrontado por um homem só. Não era por aquela multidão, não. Que estava lá atrás daquele homem, do Golias, não. Era só o Golias que estava afrontando aqueles homens. O exército de Israel. E rei Davi viu aquilo ali, falou, peraí, se eu sou filho de Deus, eu vou mostrar quem é meu Deus. Vocês estão pegando aí quem é filho de Deus? Josafá disse, peraí, se eu sou filho de Deus, sou um rei, eu sou um rei de Deus, eu sou um rei que Deus me colocou ali, e eu creio que eu sou filho de Deus, eu vou mostrar quem é que vai prevalecer, quem vai vencer. E o rei Davi disse assim, eu vou te provar quem é meu Deus. Quem é meu Deus? E ele provou e ficou conhecido no mundo inteiro. Ainda nesta geração que não viu o rei Davi, está conhecendo quem é o rei Davi. Então nós temos muito exemplo de quem é filho de Deus e que Deus não deixa sozinho. Deus não desampara. Deus reage quando o filho de Deus coloca o joelho no chão e ora. Deus reage-se. Deus reage. A Bíblia é relatada com estas partes importantes. No mesmo tempo que Deus disse para Ezequias que ele ia morrer, ajeitar a casa dele, ele orou, ele era filho de Deus. E ele provou que era. Ele orou, botou o joelho no chão, orou, ganhou uns tempos a mais de ano. E o que estava afrontando ele, Deus tirou da frente dele. A cidade ficou em paz, a descendência ali, que era o povo ali daquela cidade, ficou em paz. E aí? Este, podemos dizer que era filho de Deus. Rei Davi, podemos dizer que era filho de Deus. E nós? Eu digo nós porque eu estou no meio. E nós? Somos filhos de Deus e anda se cagando de medo? Se cagando de medo é uma forma que tem lá no Piauí. Se cagando de medo, se tremendo de medo, rapaz. Quando vem ali, perante nós ali, afrontamento, cadê o homem? Cadê o filho de Deus? Cada um entra na sua casa e diz que está... Não, acabou. Não, nós temos que botar o joelhinho no chão, orar, e Deus vai mostrar quem é filho de Deus.
Quem tem amor, amor, não é palavra não, que tem muito que diz eu tenho amor só em palavra. O que tem amor toca o coração de Deus. Toca. Isso eu sei que toca. Então é isso. Esta é a palavra, gente. Que Deus mostrou para nós o exemplo de quem é um filho de Deus. Quem é um batalhador. Quem é aquele que não se atimida com a afrontagem. Homem de Deus não tem que se atimidar com a afrontagem, não. Vem o inimigo, o companheiro do Satanás lá e vem falar através de uma palavra, você se acomoda. Que pastor é esse? Que profeta é esse? Não. E isso eu queria que fosse relatado, que esse vídeo fosse transmitido, que fosse compartilhada ao mundo inteiro, para saber quem é filho de Deus. Filho de Deus não é você falar, ó, eu sou filho de Deus. Não, você tem que mostrar se você é filho de Deus ou não. Porque para Jesus, aqueles judeus que estavam contra ele, se mostrou que não era filho de Abraão, nem filho de Deus nenhum, não tinha amor. E sim filho do Satanás, como eu nem li, mas vou ler agora. O Senhor, ali ó, é 8, João 8, capítulo 8, versículo 44. Vós sois filho do diabo, porque vosso pai, que é vosso pai. Eu vou ler de novo. Vós sois do diabo. Que Deus falou assim, Jesus falou assim, qual dentre vós, qual a razão porque não compreendeste a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Porque são incapazes. Aí fala assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele próprio. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, o Senhor Jesus falando, não me crede. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo, ou seja, o Senhor Jesus fala, digo a verdade. Por que razão não me crede? Quem é? Escuta só essa, gente. Isso é para presidente, é para governador, é para ministro, é para pastor, é para bispo, ombreiro, servo, aqueles que dizem que é de Deus. Escuta esta. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Aqueles que ficam dizendo
vou fazer o bem para o povo e fazendo o mal, do diabo será. Aqui a Bíblia está falando, não é eu não. Porque se você faz o bem, já está na cara. As suas obras é de Deus. É. As obras de Deus é obra do bem. Aí fala, mas Deus fez sumir aquele povo lá com cidade e tudo. Não, não foi Deus. Foi o homem mesmo. Nós escolhemos o que nós quer. Caim, que foi que ele escolheu? Perder a salvação e sofrer. Saul, da mesma forma. Aquele povo, naquela época lá que diz, capítulo 6, né? Êxodo 6. Deixa eu ver se é Êxodo. Êxodo é. Deixa eu ver se é capítulo 6, gente. Eu gosto de tirar lá aqui a conclusão. É mesmo, capítulo 6. A corrupção do gênero humano. Quem foi que escolheu? Foi Deus que escolheu? Para aquele povo se corromper? Cara que não. Mas não foi mesmo. Quem escolheu para Adão perder o que ele perdeu? Foi ele que escolheu. Foi ele. Quem escolheu? Foi Deus que escolheu. Como é o nome daquele? O Judas. Quem foi que escolheu? Foi Deus que escolheu Judas? Foi não. Na Bíblia não está escrito não. Que foi Jesus escolheu Judas, não. Um de vós será meu traidor. O Senhor Jesus disse isso. Um de vós. E até eles ficaram amedrontados, ficaram espantados, temendo. Quem será? Quem será? Será que é eu? Será que é você? Porque o Senhor já disse, um de vós. Né? Gente, a palavra de Deus é tremendo. E é simples. O Senhor Jesus não disse, eu estou relatando estas partes, mas que vocês cumprimentam com outras, para que seja concluído a Escritura. Não. É o que está escrito aqui, é o que tem que levar para o povo. É a palavra de Deus. Ó, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas. E que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitos outros coisas que Jesus fez. Há, porém, ou seja, tenha também, é a mesma coisa. Ainda muitas outras coisas que Jesus fez. É a mesma comparação, é a mesma tradução. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma,
creio eu que nem no mundo inteiro, olha aí, caberia os livros que seriam escritos. O Senhor Jesus fez muita coisa, gente. Ah, mas ele só fez, agora ele parou de fazer. Continua fazendo. Continua fazendo. E ele escolhe. Ele chama e escolhe. E ele não escolhe errado, gente. Por isso, aquele que começa a fazer a obra de Deus e sai, se corrompe, todos nós sabemos que nós somos falhos, pecador. Mas não é porque você peca que você vai desistir. Por isso que eu estou falando de uma forma, aqueles que começam a fazer a obra de Deus, prega, é pastor, e depois vai lá e para e não faz mais. Não foi Deus que escolheu. Sabe por quê? Porque o próprio Deus diz: o que é meu, quando cai eu levanto. Tem essa palavra na Bíblia. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então jamais. Para aí. Aonde eu estava lendo mesmo. Ó. Eis que certa mão me tocou. Sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te. Ó, levanta-te. Deus não falou assim, escuta aí no chão mesmo. Não. Tá errado. Deus não fala com o filho dele. Eu vou até falar, gente. Ele é o mais poderoso no mundo inteiro. Ele é o Deus poderoso, o único poderoso que tem. É ele. Mas ele é... Como é que eu posso falar? Ele é tão humilde. Tão sábio. E que a sabedoria dele é acima de todos os homens. Que ele não faz acepção de ninguém e nem mesmo de grandeza. Sabe por quê? Se ele fizer acepção de grandeza, porque ele é grande e nós todos somos pequenos. Mas pode ver que ele, para falar com Daniel, ele não pisou em Daniel. Não, ele deu a mão e levanta, Daniel. Vamos conversar, rapaz. Deixa eu te falar. E o homem não. O patrão vai lá. Se puder pisar no pescoço, ele pisa para não poder falar. Ah, gente, eu queria tanto que vocês deixassem Deus entrar no coração de vocês e que vocês provassem de verdade quem era Deus. Porque o único grande que existe e que ele não faz acepção de pessoa, não humilha ninguém. A gente faz de tudo para conhecer. Faz de tudo
Para você provar quem é Deus, que amor de Deus é esse? Este é um amor de verdade. Não é amor corrompido, não é amor não. Palavra de amor corrompida. Que se diz que ama povo e anda humilhando. Anda maltratando. Eu amo o povo e fica roubando o que vem para o povo. Isso é amor. Isso é filho do Satanás. A Bíblia está escrito aqui. Se não há verdade, não é filho de Deus. A Bíblia está falando aqui. Se há verdade nele, gente. Se por um acaso, mesmo sem perceber, uma pessoa fazer algo com a pessoa, gente, Deus vai tocar o coração dele e ele vai voltar atrás. Ele vai se humilhar, vai se humilhar e pedir perdão. Esse sabe, se acontecer algo como esse, pode ter certeza que esse é amor nele. Esse é filho de Deus. Eu queria tanto que tivesse amor dentro dessas pessoas que estão dizendo que é filho de Deus. Estão maltratando o povo. E povo também maltratando o outro. Dizendo que é filho de Deus. Pergunta quem é que ele é filho, ele fala que é filho de Deus. Mas Deus sabe quem é os filhos dele. E os filhos dele podem invocar o nome de Deus. Ora que Deus vai te dar a resposta. Ora que Deus vai te dar a vitória. Deu para Daniel, deu para Davi, deu para Josafá, deu para Elias, quando invocou lá. Elias disse, saberemos quem é Deus agora. Se é o teu Deus, profetas de Baal, ou é meu Deus que é Deus. Vamos tirar a conclusão agora. Então vamos saberá. Quem tem Deus? Compartilha esse vídeo para que chegue naquelas pessoas que diz que tem Deus. Que Deus está falando. O que é meu filho tem verdade dentro dele. Tá? O que é meu, a verdade. Por isso que ele diz, eu deixo o bem e a vida. Esse é da parte de Deus. E aquele que escolher a morte e o mal é do lado de Satanás. Tá? Deus deixou as duas opções. Se você ir para o lado do bem e a vida, é porque você é filho de Deus. Você tem amor. O diabo não faz o bem. De maneira alguma. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Destruir, matar e destruir. Essas três coisas. E ele ilude o povo. É a destruição. A ilusão é a destruição. Então, gente, vamos, ainda que doia, vai doer sim. Naqueles que é do mal, a verdade vai doer. Mas vamos falar a verdade, tá? Vamos falar a verdade, doia que doer. Tá? Desculpa, né? Eu vou fazer uma oração. Meu coração tá
Está pedindo. Tocou meu coração para mim orar. Um pouco. Eu vou orar. Se você quiser colocar uma água, um pertence, eu não vou dizer, Deus vai fazer. Eu vou pedir a Deus para fazer. Eu vou ser bem sincero. Porque quem faz é Deus. Eu não mando em Deus. Eu oro e se a minha oração tocar o coração de Deus, aí Deus faz. Assim é que tem que ser o homem. Profeta, pastor, bispo, sacerdote, padre, ombreiro. Eu vou profetizar porque Deus mandou. Eu vou orar a Deus. Vou fazer igual Ezequias. Eu vou orar a Ele. Se Ele quiser, Ele faz. Mas eu vou orar para que toque o coração dele. Esse é o meu destino. Tá bom? Quem tiver aí, feche os olhos se quiser fechar. Se não quiser, também não fecha. Né? Aí, mais uma vez, Deus aí, peço a Deus que, em nome de Jesus, que abençoe aí a Socorro, né? Ah, não, Socorro, né? Esse último nome aí é corta A, né? É 2A, hein? E Janaína, Cristiane, e também Valdelice Oliveira. E também para aquelas pessoas que vão ouvir esta pregação. Eu peço a Deus que, em nome de Jesus, que abençoe tanto ela como a família dela. Mas vamos orar. Pai amado e Pai querido, Deus poderoso, o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Em oração eu entro na tua presença, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, tu sabe os corações de toda a humanidade. E o meu, eu sei que eu sou pequeno, Pai. Mas a minha vontade é de abençoar todos. É de fazer com que todos recebam ali a necessidade, Pai, daqueles que estão necessitando. Mas o Senhor sabe muito mais, Pai. Aliás, o Senhor sabe tudo e eu não sei nada. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toca na vida do teu povo. O Senhor não tem placa de igreja. O Senhor tem um povo, Pai. E que este povo, meu Deus, precisa da tua presença, Pai. Todos nós precisamos da tua presença, Senhor. Porque senão nós pereceremos. Nós não alcancemos ou alcançaremos a nossa salvação, que é o mais importante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, com todas as minhas forças, com todo o meu amor e de toda a minha alma, Pai, eu te peço em nome de Jesus, entrega ao teu povo não aquilo que eles querem, e sim aqueles que eles necessitam, meu Pai. Que o Senhor sabe o que é. Que às vezes
ou muitas vezes nós pedimos algo que prejudica nós mesmos, Pai. Então, meu Deus, Tu sabe. Os Teus olhos passam por toda a terra. Meu Deus, pois entrega a necessidade do Teu povo, Pai. Abençoa, Pai, o Teu povo. E eu sei que tem muita gente, meu Deus, também neste exato momento de joelho, invocando o Teu nome, Pai, para o bem, para a melhoria do Brasil. Senhor, tem misericórdia, Pai, porque somente a Tua misericórdia consertará ao Brasil, ao Teu povo. Por isso eu peço, em nome de Jesus Cristo, com a Tua misericórdia, Pai, que não tem fim, abençoa o Brasil, faz o melhor para o Brasil, Pai. Coloca aquele que vai trabalhar para o Teu povo, Pai. Com a verdade, com a sinceridade, com amor. Aquele que teme e que se humilha diante do Senhor, Pai. E jamais colocará vida ao homem. Porque o coração do homem é enganoso, diz o Senhor. O homem faz muitos planos, Pai. A Tua palavra diz isso, mas a resposta vem dos Teus lábios. Por isso, meu Deus, eu não invoco a homem, não peço a homem, eu peço o Senhor, o Deus de todas as nações. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, tem misericórdia desta nação. Aviva a Tua igreja, Senhor. O profeta há muitos anos disse isso. Ali o Abacuque. Cheio do Teu Espírito, Pai. Ali enviado as palavras pelo Teu Espírito, e ele disse: aviva a Tua igreja. Porque se o Senhor não avivar, meu Deus, será destruída esta nação. Meu Deus, quem sou eu para te pedir alguma coisa? Porque o Senhor disse, a minha graça te basta. É com qualquer um, Pai. Pai, mas por favor, eu nem vou dizer da minha vida lá atrás, mas lembra da promessa que o Senhor fez com Abraão, Pai. Lembra daquela oração que o Teu Filho amado, Jesus Cristo, fez, Pai. E que disse que estava orando não só por aquele que estava ali, mas sim por as nações que vinham, meu Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. Lembra desta oração, da promessa que o Senhor fez com Abraão, Pai. Não deixa que nós seremos destruídos, não, Pai. Não deixa que nós sejamos vividos com os nossos pensamentos, não, Pai. Porque seremos destruídos, então. Mas dá a Tua direção, coloca a Tua direção na vida do Teu povo, Pai. Dá sabedoria, conhecimento. Revela ao Teu povo as Tuas palavras, Pai. Os Teus decretos. Os Teus projetos.
para que nenhum do teu povo seja destruído, e que os projetos vindo do Senhor, Pai, seja concluído na vida do teu povo, para que tenha vida, tenha paz. Meu Deus, Tu és o único que pode mudar esta nação, Pai. Se Tu queres, Pai, se Tu queres, muda. Em nome de Jesus. Porque eu sei que Tu pode. Eu sei que Tu pode. Tu faz. Tu é o único poderoso na face da terra. Meu Deus, se tiver alguém também, Pai, com um copo de água aí na mão para ungir, para abençoar com a garrafa ou com um pertence de alguma pessoa para abençoar, Senhor, eu vou levantar minha mão, Pai. Não confiando em mim mesmo, não em ninguém, nem profeta, nem nada. Pai, eu estou confiando no Senhor, Pai, na Tua palavra. Pai, abençoa este pertence, abençoa esta água, abençoa, meu Deus, esta pessoa que está diante desta tela de computador, dessas pessoas que vai ouvir esta pregação. Senhor, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Entregando a vitória, Pai. Faz, meu Deus, como o Senhor fez como Daniel, Pai. Como Josafá. O Senhor disse para Josafá: assenta e assiste a vitória, ou seja, o meu poder agindo no meio deste povo. Senhor, quando o teu poder, Pai, agir no meio deste povo, mal nenhum prevalecerá. Por isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, age com o teu poder para dar vitória ao teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Até a próxima oportunidade.